Saudações! Aqui é a Luísa e hoje eu vim falar sobre os médicos cubanos no Brasil pelo programa Mais Médicos. A gente tá vendo muita mentira sendo falada por aí. Infelizmente é difícil saber o que é verdade, o que é mentira. E eu tive uma experiência muito boa esse ano, porque eu fui pra Cuba, conversei com vários médicos. O reitor da universidade que eu fiquei hospedada, que é de Havana, veio pro Brasil, fez missão e ficou 3 anos aqui pelo programa. Vários estudantes tinham o sonho de formar e vir trabalhar aqui. Então eu vejo muita gente falando algumas coisas que simplesmente não condizem com o que eu vejo com os cubanos, com o que eu converso com os meus amigos cubanos. Primeiro, ninguém vem obrigado. O governo não chega e fala, vai pra lá. Muito pelo contrário, existe um processo seletivo para os médicos que fazem missões. Muitos dos estudantes já fazem medicina pensando em fazer missão. A gente tem que entender que a visão de medicina que eles têm é muito diferente. É uma visão de ajudar quem precisa, e nem sempre quem precisa é quem está no seu próprio país. Como Cuba é uma ilha pequena, sofre um bloqueio econômico horrível, não tem terras muito férteis e não consegue comercializar com quase nenhum país, o que eles perceberam é que eles poderiam investir em uma medicina que está super em alta, que as pessoas estão valorizando mais hoje em dia, que é a medicina preventiva, e fazer boa medicina. E a gente sabe que Cuba não produz muito das coisas, precisa da boa vontade dos outros países, que nem sempre, existe, o que é um pouco complicado. Então dá para entender eles terem investido muito nisso e terem a medicina que eles têm hoje, que sim, é muito boa, porque eu fui lá, vi e acompanhei, e é excepcional. A gente teria sorte de ter uma medicina como a deles, e um dia talvez a gente chegue lá. Então, primeiro eles não vêm obrigados, eles vêm porque eles querem. Eles, inclusive, não vêm só pro Brasil, eles estão em mais de 60 países, porque eles realmente têm essa ideia de que se eles podem fazer algo, por que não? Inclusive, algum deles, eles nem recebem dinheiro pra ir, eles vão voluntariamente. Isso é muito legal, é uma outra visão que tem. Então, como que funciona esse contrato? É um serviço intermediado pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. É como se fosse um serviço terceirizado. Ou seja, existe esse contrato entre 2 países, o combinado é que o Brasil pague aproximadamente R$ 11.800 por médico que vem, e o quanto o governo vai passar para o cubano, isso é acordado entre eles, não há uma mentira, não há nada sobre isso. Porque lá em Cuba, os serviços básicos, eles são estatais, a saúde, a educação, e são serviços muito bons, A maioria dos serviços, na verdade, são fornecidos pelo Estado, a gasolina é subsidiada pelo Estado, os alimentos são subsidiados pelo Estado. Então, para existir essa estrutura, precisa de dinheiro. É como se fosse uma empresa terceirizada aqui no Brasil, recebendo, por exemplo, por funcionário, mas ela não vai dar todo o dinheiro para aquele funcionário. Então, a gente tem que entender o conceito de que trabalho escravo é outra coisa. Eu até peguei uma colinha aqui pra gente ver exatamente o que é um trabalho escravo. Condições degradantes de trabalho, ou seja, incompatíveis com a dignidade humana, caracterizadas pela violação de direitos fundamentais, que colocam em risco a saúde e a vida do trabalhador. Jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. A partir do momento que o governo combina com o trabalhador exatamente o que vai ser, que ele chega aqui e não tem nenhuma surpresa em relação a isso, isso não é escravidão, Escravidão é outra coisa. E muita gente critica sobre a impossibilidade de trazer a família. Porém, em Cuba mesmo, eu conheci 2 médicas e o marido delas tem o trabalho deles, tem a vida deles, e quem leva família para fazer missão? A gente vê vários tipos de missão em várias áreas, e quem leva família para isso? E eles lidam como se fosse isso mesmo, uma missão de 3 anos que você vai para um país que precisa daquele serviço. Sobre a formação, que a gente sabe que foi colocado muito em xeque nesses últimos tempos, na verdade desde o início, a formação deles é excepcional. A grade curricular deles é excepcional e é um exemplo pra gente. Tanto que a reforma curricular que teve nos cursos de medicina, que ainda está em processo em alguns locais,
vai muito em acordo com o que eles já têm lá desde sempre. Os estudantes lá levam muito a sério o curso. Então, falar esse tipo de coisa é desrespeitoso. A gente não fica pensando em países capitalistas, né, que nem tem os indicadores de saúde tão bons quanto o deles. Então, por que essa seletividade na hora de questionar a formação? E muita gente fala o seguinte: deveria melhorar a infraestrutura. Se melhorar a infraestrutura, o médico vai. Será mesmo, gente? Eu, por exemplo, como estudante de medicina, sempre tive o desejo de ir para outros lugares, de atender no SUS. Porém, eu sei que tem colegas meus que não querem, e isso tá no direito deles. Se a gente tivesse muito médico querendo e não indo especificamente por causa disso, mas não é o caso. A gente sabe que mais de 90% dos estudantes de medicina formados no interior vão depois para um grande centro. E isso tá dentro do direito deles. A partir do momento que até cota para quilombola e para indígena é criticado, né, que seriam as pessoas que voltariam para atender sua própria população, seria o ideal. Quem vai? O médico branco que cresceu numa capital a vida inteira? Ou o médico que resolveu ir para um grande centro porque sempre quis e está dentro do direito dele? Então, quando você tem médicos específicos que têm esse objetivo e você faz um programa que vai levar esses médicos para essas áreas, é o ideal. Na minha opinião, obrigar pessoas a ir para uma área que precisa, uma área mais remota, não é legal. Porque cada um tem um perfil. Eu conheço pessoas que vão se dar super bem também na atenção primária, porém elas têm o direito de querer ficar perto da família delas, talvez, ou ficar perto de uma cidade maior, não é verdade? Então a gente tem que ser grato, porque tem médicos que querem ir para essas áreas. E infelizmente, nem sempre vai ser preenchido totalmente por brasileiros. E esse é um outro fato, porque o programa ele dá preferência para médicos brasileiros formados no Brasil. Então, primeiro tem uma seleção para isso, e depois que as vagas são preenchidas com médicos brasileiros formados no Brasil, vai para médicos brasileiros formados no exterior, e depois, só depois, para médicos estrangeiros formados no exterior, que seria o caso dos cubanos. Então, se existem mais de 8 mil cubanos hoje aqui no Brasil, ou pelo menos existir, é porque não conseguiu ocupar todas as vagas. Sobre a questão de falar, tem que melhorar os salários do interior para os médicos irem. Vocês acham mesmo que um salário de mais de 11 mil reais não é um salário bom? A gente está num país que aproximadamente, acho que até mais da metade da população não ganha um salário mínimo. Ganhar mais de 11 mil reais é um salário ruim? Não é ruim. Ele pode ser menos do que um médico talvez consiga em um grande centro. E não, o salário do Mais Médicos não é um salário ruim, não é mesmo. Sobre a questão do revalida, a partir do momento que vem e faz o revalida, o médico ele recebe um CRM, ou seja, ele pode trabalhar como médico normal. Se todos os médicos que chegarem aqui, fizerem o revalida e todos tiverem CRM, o que garante que eles vão continuar dentro do programa? Então, ao chegar no Brasil, o médico estrangeiro recebe um registro que chama RMS, que é o Registro do Ministério da Saúde, que ele, dentro do programa, no tempo estipulado pelo contrato dele, ele pode atuar como médico, mas é dentro do programa. Correria o risco dele deixar de lado o principal foco dele, que é atender a população na atenção primária. Então é isso, eu espero que tenha esclarecido. Eu falei alguns termos como atenção primária, né? E eu pretendo abordar esse tipo de tema mais pra frente. Então vamos aos poucos. Esse eu achei um pouco mais urgente. E é isso. Muito obrigada.